Olá pessoal, estamos no ar com você com o Dinheiro de Hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Com Dinheiro e a BBC News, para trazer para vocês as mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. Por um bate-papo leve, mas sempre para te tornar um investidor melhor a cada dia, formando insights, trazendo provocações, enfim, tudo aquilo que você não vê nas outras emissoras, nos outros programas. Eu sei que tem gente copiando meus convidados por aí, mas dessa vez eu trouxe alguém que vai falar o que você com certeza não vê nas emissoras do Plim Plim. Vocês vão falar hoje com Roberto Valverde, conselheiro e advisor de M&A. Ele tem uma série de atribuições, mas eu não vou ficar aqui rasgando seda não, vou deixar ele se apresentar. Roberto, um prazer recebê-lo aqui no Você com o Dinheiro de Hoje. Ave Maria, axé. Bom te ver aqui, né? Porque a gente é amigo de LinkedIn, fica ali aí. se cortejando um ao outro. Falei, vamos acabar com isso e vamos logo gravar esse negócio que a gente vai ficar amigo na física. Bora! Aí eu vou te falar uma coisa, não é fácil importar o Valverde de Salvador, não. Você tá aproveitando a brisa. Importou da Bahia. Importei da Bahia, e buscar de avião, não é isso? Bom, eu sou empresário em primeiro lugar, né? Antes de qualquer coisa, porque eu empreendi minha vida inteira, ainda empreendo, de uma maneira indireta, mas o faço. E aí, durante a minha carreira, depois de ter vendido minha empresa, eu fui para o caminho de virar conselheiro de administração para ajudar outros empresários em causas que eu acredito. E disso derivou também para eu acabar assessorando algumas empresas em compras e vendas pelos atributos que fui adquirindo ao longo da experiência aí. Esse sou eu. Bom, é o seguinte, eu vou aproveitar que você está aqui para fazer aquelas perguntas que a gente não consegue fazer por aí. A primeira coisa é o seguinte, a gente vê o mundo de investment banking vem muito de uma galera autoconstruída. Então o sujeito começa, faz estágio em investment banking, é analista de investment banking, vira sócio do investment banking e ele passou a vida inteira fazendo a carreira em investment banking e nunca foi executivo de empresa. Esse cara vai saber avaliar a sinergia? Impossível. Eu acho que é um sistema errático que conduz todo mundo ao mesmo erro. Porque o cara que está lá estudando, que ele almeja ser um grande sócio de uma gestora, ele fica olhando o bônus, ele fica olhando o senso de riqueza, o ecossistema de pujança, que é tudo um ambiente meio que de um cristal muito frágil que ele se parte a qualquer momento. Então, eles são treinados para fazer análise em Excel, analisar e simular cenários de números olhando fórmulas. Mas o cara nunca foi na fábrica, ele nunca foi na empresa, ele nunca trabalhou com outros executivos de outras áreas, de outros setores. E isso é super importante para você conseguir avaliar, por exemplo, uma integração entre companhias. Então, por isso, por exemplo, que eu desprezo o relatório de análise de mercado financeiro. Porque quem está conduzindo este trabalho, com todo respeito, não sabe do que está falando. Então, é uma crítica aberta que eu faço. E eu sei que o sistema não vai mudar, porque iris variris, como se diz em inglês aqui na Faria Lima. Então, precisa de gente do outro lado fazendo uma análise do que está sendo colocado e fazer contrapontos inteligentes para que a discussão saia do Excel e vá para a prática. Do outro lado também, existe todo um ecossistema que ele tem um conflito de interesse para que mantenha dessa maneira. Porque é o seguinte, está todo mundo querendo ganhar o seu. O analista tem lá o salário, ele tem um bônus relacionado ao número de análises que ele faz, o chefe dele, a depender do trabalho que seja feito, o cara tem um hurdle ali de sucesso em relação às análises exitosas. O executivo do banco que vai listar a empresa na bolsa ganha uma bolada quando ele consegue fazer um roadshow bem feito, jogando, entre aspas, o valuation lá para cima. Então assim, como que fica o investidor na física dentro desse ecossistema lá que ele não está entendendo nada? Ele só está vendo análise em tese de pessoas que são qualificadas para fazê-lo. E do outro lado, um ambiente de corporação cheio de conflito de interesse, de executivos também querendo na física ganhar o seu, e o CNPJ ali, coitado, refém de todo esse sistema de um negócio que, em tese, pode ser até bom e que está remando contra toda uma indústria que está só querendo ganhar ali uma boletada. Então essa é a crítica que eu faço de maneira aberta, assim, mas construtiva. E deixa eu apertar um pouco mais. E fundo de private equity, sabe fazer gestão de empresa? Na maioria, não. Fundo de private equity sabe fazer gestão de dinheiro. Vamos lá. Se você for olhar a carreira de quem montou fundo de private equity, todos eles são banqueiros. Eles empreenderam, tocaram uma empresa do zero? Não. A maioria nunca fez nada disso. Eles também vêm da carreira de investment banking. Então, é um grande jogo de bater carteira, de dinheiro barato, de fundo de pensão, de family office, de LPs, para alocar esse dinheiro em algum lugar,
ele já está ganhando uma taxa de administração sem absolutamente risco nenhum, é um risco reputacional de credibilidade, e ele tem um hurdle de sucesso se a tese foi bem exitosa. Então, o que o fundo fica fazendo, na verdade? Ele só quer captar dinheiro para ganhar mais taxa e colocar esse dinheiro em algum lugar. Se a tese for bem sucedida, parabéns. Todo um ecossistema ali de executivos que tem de cima para baixo estão sendo remunerados por isso. E aí, de novo, entra todo um ecossistema conflitado de Big Four, que dá um parecer, que dá conforto para o cara poder fazer uma diligência e aprovar o deal. Se der uma bobagem, ele vai dizer, tá vendo? Mas aquilo ali foi aprovado por alguém, não fui eu que aprovei. Aí ele vai lá e põe o dinheiro na companhia. Aí ele contrata uma empresa grande de headhunter, que vai trazer necessariamente o executivo que também não conhece da tese, que também vai defender seu salário e bônus para apresentar o que o investidor quer. Ele não vai entrar em conflito com o private equity sobre melhores práticas de gestão, porque ele é funcionário do fundo indiretamente. E aí o sócio que montou o negócio que vendeu, se ele for um minoritário, como no meu caso eu fui, você não manda em nada. Você vira um torcedor, um espectador refém de uma gestão do fundo do que o quiçá pode dar certo se todos os ventos estiverem a favor. Então, assim, eu não gosto de administração de empresas geridas por fundo de private equity de maneira geral. Eu gosto do formato quando o private equity ele é minoritário, porque ele tem que trazer dinheiro. O que eu quero do private equity é dinheiro, é engenharia financeira. Eu não quero a gestão do private equity nas companhias. Eu quero que empreendedores ou empreendedores que se tornem bons executivos estejam preparados para ter essa sinergia entre o melhor dos dois mundos. Então, eu gosto deste modelo, cada um na sua caixinha. Private equity querendo ser um mandatário, majoritário da relação e tocar o deal do início, meio e fim, eu não gosto desse modelo. Eu repreendo ele veementemente. O private equity tem que ser um minoritário para puxar a corda. Ele vai encher o saco do dono, mas não mandar. Senão você perde o sentido. Se gestor de private equity fosse bom empreendedor, provavelmente ele teria sido empreendedor, não gestor de private equity. E aí o que acontece, né? Aí vamos... Por que o private equity às vezes ele quer ser majoritário? Porque ele também já apanhou tanto. Porque ele ficou refém de empreendedores, ele fala, pô, eu sou o dono do dinheiro, mas eu não gosto de ficar aqui refém de decisões alheias. Eu preciso controlar tudo porque no final o dinheiro é meu. Mas vamos lembrar que ele já indicou o CFO. Existe um acordo de acionista com poder de veto. Ele não precisa ter o equity majoritário. Aí já entram outras premissas, né? Porque é questão de filosofia. O fundo de private equity ele quer ter controle absoluto de tudo para que ele venda na hora que ele quiser, para que ele feche a tese na hora que ele quiser. Se estiver dando errado, ele acoberta e joga o dinheiro desta tese em outra e aí vai mandar um PowerPoint bonito para o seu investidor de que das 10 teses, 3 deram certos, as outras que não deram, um dinheiro cobre da outra e ele vai abrindo um novo fundo e vai captando mais dinheiro e vai ganhando mais taxa. Esse é o ciclo real. Esse é o jogo, esse é o jogo. E vamos olhar o lado do empreendedor aí, então. Você comentou do empreendedor que chinela o private equity, e o empreendedor que vende a companhia e continua dentro? É um inferno, porque existe um grande problema de integração de cultura. Eu vendi minha empresa, eu fui minoritário. Então, eu penso de uma dinâmica, sou empresário, sou um cara para frente. Fundo de private equity é dinâmica de mercado financeiro. Um excesso de melindre para tomada de decisão, muita politicagem, executivos que não necessariamente estão agregando ali na proposta de valor, mas não se toma a decisão para tirar, nem para colocar alguém melhor. E aí as coisas vão acontecendo no gerúndio, porque o fundo está gerindo uma série de outras teses e você é mais uma célula no Excel lá embaixo. Então imagina a frustração para um empresário que montou um negócio do zero, criou uma expectativa de que o fundo iria ajudá-lo a construir um negócio para todo mundo ganhar dinheiro e ser feliz na física, e as coisas não vão da maneira como se planejou. Na verdade, vai tudo ao contrário. Então, o empreendedor ele toma um banho de loja e mindset intelectual para ele mudar o jeito de ser e vai virar mais um na estrutura para conseguir sobreviver, ou ele vai fazer igual a mim, ele vai pedir para sair. Então, é uma adaptação super, hiper difícil. Existem casos que dão certo? Claro, existem vários. Mas esses vários têm conflito. O empreendedor tem que brigar, ele tem que ir para a reunião de conselho munido de informação para discutir, às vezes ele tem que notificar, tem que levar para a Câmara de Arbitragem para fazer uma repactuação de algumas coisas que foram mal discutidas lá atrás. Então, assim, é uma situação super difícil, super complexa. Quando eu vendo empresa para fundo de private equity que o empreendedor é minoritário, eu aviso a vida que ele vai ter. Eu até prefiro que ele saia da mesa e não faça o deal se ele não estiver preparado. Porque ele tem que imaginar o seguinte, cara, põe logo seu dinheiro no bolso, o resto que vier é upside. Não acredita em earnout, as ações que você trocou, se der 1 a 1 do seu dinheiro, bota a mão pro céu que já tá lindo, corrigido a CDI. Se vier algo a mais disso,
maravilha, deu certo para todo mundo, mas não fique fiado nisso, porque é uma aventura num caminho escuro que ninguém preveu o destino final disso aí. Não, isso aí quando o comprador é private equity, imagina quando o comprador é o chamado estratégico. Né? Essa é outra pegadinha, né? Porque o estratégico, imagina que é uma empresa grande, que tem politicaria, cheia de executivos. O sócio ele vai virar um funcionário de um estratégico tocando uma caixinha, uma área. Imagina um CEO virando um diretor de uma área de pouca relevância dentro de um grandão que o cara tem que ficar pedindo amém para 5 executivos ruins para tomada de decisão. Qual é a chance disso dar certo? É perto de zero. Então, ou o cara vai apagar da cabeça dele que ele está dentro desse sistema e vai tocar o dele lá e não vai se incomodar com todo o resto, ou vai ter conflito e ele vai querer sair. Como a maioria não fica. Então, o cara dura 6 meses, o cara pede para sair, aí tem um pênalti, aí tem um contrato de trabalho que não está previsto uma rescisão, e aí o cara quer vender o resto da participação, a empresa grande não vai comprar, vai ficar pagando parcelado, vai querer renegociar os termos que está vendo que o cara está com o emocional destruído. Então assim, amigão, você tem que estar preparado porque ninguém vai ser seu amigo. É esse o mundo real que te espera. Eu tenho um outro contraponto ainda do estratégico, que é o fundo de private equity tem a estrutura de pseudo-governança pensada previamente. Você já sabe que tem que fazer conselho, os comitês, toda essa, como é que eu posso dizer, firula já é pré-programada. Muitas vezes o estratégico, especialmente quando ele está comprando 1 ou 2 empresas pontualmente, não tem nem essa estrutura pré-programada. Então, às vezes, o executivo o CEO vira gerente de uma unidade pequena e que ele não tem nem janela de report. De 6 em 6 meses, alguém lembra que aquela unidade de negócio existe e vai lá ver o que está acontecendo. Então, assim, qual que é a solução para isso? Ou você vai conseguir um acordo de acionista mais ou menos, que bom você não vai ter. Não, você casar com um gorila, você nunca vai ter um bom acordo para você. Você vai ter uma coisa mais ou menos, em que prevê um contrato de trabalho com um belo salário e bônus, que se você encher o saco, você não vai lá, não vai bater cartão e vai receber sua grana, e você vai pescar na Bahia, vai fazer o que você quiser. Uma previsão de que quando esse contrato vencer, ele é obrigado a comprar o resto do seu equity a um valor pré-determinado, a um múltiplo X, que se tudo der errado, isso está garantido. E terceiro, no momento em que você entra na companhia, já garanta logo um cargo de relevância documentado. Esse de, vou ver depois a gente vai ajeitar, isso não vai funcionar. A má notícia é que a maioria das coisas que eu acabei de lhe dizer, o comprador não vai topar. Então o que é que você tem que renegociar? Bota um monte de dinheiro na frente no teu bolso para essas entubadas adicionais que eu acabei de falar valerem a pena. Então, que se tudo der errado, você já ganhou dinheiro na física e já resolveu o seu problema. E aí todo o resto você deixa para lá. Não tem um cenário melhor do que esse, na minha visão. E tem um outro ponto aí. A gente está conversando sobre o empreendedor que vira executivo compulsoriamente. Tem uma outra transição de carreira que a gente tem visto comum, é o executivo que vira conselheiro. Perfeito. Esse executivo que vira conselheiro contribui para a companhia? Aí, o que está acontecendo no mercado aí? Executivos que estão com seus salários estagnados porque a economia está indo mal, o bônus secou, o cara está buscando uma nova fonte de receita. E aí ele pensa assim, caramba, eu quero virar um conselheiro, eu vi aqui uma empresa de headhunter, eu entendi mais ou menos quanto é que paga, ele faz lá um curso, uma certificação, se autodenomina um conselheiro porque ele é ou já foi um executivo. O fato de ele ter sido um executivo não tarimba que ele será um bom conselheiro. Existem bons executivos que se tornam bons conselheiros? Sim, existe. Depende de uma série de fatores. Por exemplo, eu jamais colocaria um conselheiro na minha empresa oriundo de uma empresa muito grande, cheia de politicaria. Esse cara vai me agregar muito pouco, porque ele vai trazer aquela filosofia de muito gato gordo, tomadas de decisões no gerúndio, tudo se demora. Ele vai trazer um ambiente tóxico para a empresa de dono que quer tomar decisão relativamente mais rápida. Então, eu sou avesso a esse tipo de perfil. O fato de ele ter sido um CEO, para mim não quer dizer nada, porque eu conheço um monte de CEO ruim, um monte de CFO que não é CFO, e o cara chega lá na reunião de conselho e o cara não contribui absolutamente nada, porque ele é um executivo ineficiente. Então, assim, se for um executivo com mão na massa, o cara que vai no chão de fábrica,
o cara que tem históricos de resultados que de fato ele conseguiu trazer para a empresa, esse cara eu vou olhar ele. Mas eu vou diligenciar a história que ele vai me contar. Porque às vezes é fácil você dizer assim, olha, eu me tornei CEO de uma empresa que saiu de 100 para 600 milhões. Mas você vê que o cara é ruim, o cara ficava de lado, não tomava decisão de absolutamente nada, era uma marionete. E tá cheio de gente por aí. Então tem que tomar muito cuidado com esse perfil que se autodenomina um conselheiro porque ele foi um executivo de algum lugar. Mas o empreendedor quer ouvir um conselheiro mesmo, ou ele só quer o teu carimbo que tem um conselho de administração? Aí eu vou fazer ressalvas, né, entre os dois modelos. O conselho de administração, que é um rito mais formal, quando o dono é centralizador, ele não está querendo porra nenhuma, ele só quer um selo para alguém rezar a cartilha. Então, quando esse cara quer montar um conselho, ele só quer alguém que diga o que ele quer ouvir. Porque o perfil do centralizador, ele não está a fim de consensuar com ninguém. Quando o empreendedor está em apuros, ele quer um conselho para resolver os problemas dele de curto prazo. E aí ele precisa ser informado de que conselho de administração ou conselho consultivo não resolve nada em curto prazo, é médio e longo prazo. Então, metade já sai da sala e fala, então, eu não quero. Então ele estava querendo eleger um conselho pelos motivos errados. E os que topam, aí começa a se fazer um trabalho. Então, um empreendedor consciente é aquele que sabe que precisa resolver uma série de problemas dentro de casa ou melhorar aquilo que ele já tem, está disposto a querer ouvir opiniões diferentes e a estar aberto a, por exemplo, a possibilidade de que ele seja um problema da empresa e ele tem que sair. Então, o que é legal fazer? Quando eu participo de algum processo seletivo ou o empreendedor me chama, eu entrevisto o cara, não é que ele me entrevista. Porque eu vou entender qual é o propósito dele real e objetivo em montar o conselho. E eu vou dizer assim, cara, você não está preparado para ter um conselho, porque você pensa muito diferente. Eu não sou coach mental, você ainda tem que passar aqui por um outro trabalho em paralelo antes de você montar um conselho. Agora, a maioria das pessoas não falam isso, porque o cara quer ser contratado e quer dar boletado. Então tem que saber o perfil do empreendedor que está lá. O perfil da empresa, o momento que ela está. Então é importante mandar um questionário para o cara responder premissas de ordem financeira, operacional, estrutura societária, o que ele pensa do negócio, da concorrência, como ele vê a empresa para os próximos anos, você pegar a visão, se tem um colegiado de parentes trabalhando lá, porque isso geralmente é um mar de problemas, e ele quer que se resolva o problema societário, e aí você não é um advogado para fazer isso. E aí com esse questionário fica um pouco mais cristalino a relação que você está entrando. E obviamente dentro do trabalho é aí que vão aparecendo uma série de coisas que não foram previstas, mas você já sabe mais ou menos onde está entrando. E você tem o próprio... Quando você faz esse questionário, você tem uma primeira provocação que é se o próprio executivo, se o empreendedor, já pensou nisso. Tá? Se ele está olhando o que ele quer da empresa para os próximos 5 anos, porque muito empreendedor, especialmente quando o empreendedor começa por ocasião, ele não fica pensando para onde ele está levando o barco. O barco vai para onde o vento leva. E aí Exato. não adianta você colocar um conselho se você não tem coisas de conselho a serem discutidas. Né? Exato. E aí tem empresários que precisam de um conselho consultivo mais mão na massa, que pega na mão do cara e faça uma série de coisas que ele não tem a capacidade de fazer sozinho, ou também em uma reunião mensal você não vai matar os problemas. Então é necessário falar com ele com uma certa recorrência. Telefonema mesmo, não precisa ser videochamada, não precisa ser call. Tem que ser pragmático, tem que ser direto ao ponto. Não dá para ficar enrolando, porque a empresa não tem que esperar. O dono, ele é ansioso. Ele está cheio de chicotada, cheio de cicatriz nas costas. Ele acha que tudo é para ontem, o senso de urgência é para tudo, geralmente está engolido numa série de problemas. Então, ele quer tirar um pouco a cabeça. Então, o conselho tem que pegar na mão do cara e ajudar ele. E ajudar não é literalmente uma discussão empírica sobre provocações de aonde que o negócio deve ir. Não, é muito mais do que isso. É ajudar no mapeamento dos executivos que estão lá, troca de gente, melhoria de sistema, operacional, novos negócios, captação de dinheiro, fechar a empresa, diminuir de tamanho, de repente vender um pedaço da companhia ou vender um todo para o cara na física resolver a vida dele porque ele já está cansado e não vai ter fôlego. Uma vez eu perguntei para uma pessoa que quis montar um conselho e falei, quantos anos você acha que você aguenta ficar na sua empresa? Porque você teve um burnout, você está morando em outro país e você não quer voltar. Então assim, você literalmente quer vender 100% da sua empresa. Só que você quer vender por um múltiplo de 3 anos para frente, isso não vai acontecer. Então você precisa tomar uma decisão. Você quer vender no preço agora
Ou você quer botar alguém no seu lugar para tocar essa empresa de outro jeito, para daqui a 5 anos ela estar preparada para vender num preço maior? Essa foi uma boa pergunta que ele jamais voltou para me responder. Porque eu acho que eu toquei na ferida dele, eu espero que algum dia ele me ligue de volta. Mas assim, foi um favor de trazer um aspecto de consciência para o cara não tomar uma decisão errada e de repente montar um conselho e um trabalho sem inócuo. Acho que falta isso dos conselheiros e das empresas que fazem assessment de conselheiros das empresas, ter esses tipos de conversa, que não era uma entrevista de 30 minutos. São conversas mais demoradas, mais de uma vez, e que às vezes você precisa ir lá fisicamente na empresa, conhecer o ambiente que está lá. Então eu vejo pouco isso sendo feito, né? Então é uma sugestão que eu dou de fato de melhoria para esse ecossistema, tanto dos conselheiros, como de quem os contrata e das empresas em si. E eu vou estender esse problema, e aí eu queria ouvir naturalmente sua opinião, para as consultorias gerenciais ou operacionais. Porque esse problema que você está trazendo do conselheiro, muitas vezes eu vejo em consultorias também. E olha, você chega lá... É a mesma estrutura de boutique de M&A. O sócio vai na reunião para vender, o gerente vai na reunião de apresentar o projeto, o analista monta a equipe de estagiários, que é quem de fato vai tocar o projeto lá dentro. No final das contas, você traz de volta o sócio para apresentar o PowerPoint, que ele não sabe o que tem, ele só lê o PowerPoint na hora de apresentar, e passa um monte de recomendações genéricas que eventualmente o executivo vai falar: ok, cumpri meu papel, porque agora eu tenho a validação das coisas que eu queria fazer por uma consultoria. Ou ele vai falar o seguinte, fala: não, esse aqui eu não gostei, vai lá e faz de novo. Ou seja, não importa a opinião do que foi discutido, você vai remontar o projeto para ficar com a cara do que o executivo queria aprovar desde o começo. Esse paralelo também acontece nas companhias, e aí já vou emendar com outro ponto, que eu vejo ex-executivos virando esses consultores, e tem uma coisa que me pega, que eu vejo esse consultor frustrado também. Como é que esse ecossistema anda para fazer essa máquina continuar funcionando? É um ecossistema doente, cancerígeno, para ser até mais crítico, de uma maneira mais dura. Não repetindo as palavras que você falou, porque o ecossistema é exatamente assim, o executivo ele quer salvar o rabo dele na reta. Então, empresas grandes e corporações que sabem que o jogo é assim, é um jogo de poker face. Eles só querem validações para tomada de decisão. Se der tudo certo, deu. Se der errado, foi alguém que validou. A consultoria quer receber honorário. O sócio sênior está dedicado em bater carteira para trazer mais cliente. E todo o resto do time barato é que faz a execução do dia a dia. Aí eu vou dar minha opinião da origem do problema, por que é assim, como se faria para resolver e como que as empresas de dono podem se proteger desse ecossistema doente. Então é o seguinte, empresa de consultoria, quando ela fica muito grande, ou ela vai ter muitos sócios sêniors remunerados não para vender, mas sim para capitanear as entregas. Isso é escalável para ficar um negócio gigante? Não. Você vai ficar um negócio mediano com margem boa. Eu sou conselheiro de uma empresa de consultoria, sem fazer merchan, mas em que os donos se envolvem em praticamente todos os projetos. E aí existe um top-down do sócio sênior para um sócio que a gente chama de gerente sênior, em que ele toca os projetos e os sócios aqui estão sabendo o que está acontecendo. Então, essa verticalização até o nível de gerência tem dado certo para poder manter um padrão de qualidade, em que a gente continua cobrando um ticket mais acima da concorrência, mas o nível de satisfação de entrega, que a gente roda a pesquisa, o cliente entrega. Nós seremos a maior empresa do Brasil? Não. Mas nós somos uma boa empresa de geradora de caixa, que cresce 2 dígitos, com qualidade de serviço e qualidade de cliente. Porque cliente nocivo a gente também não quer, para entregar um parecer só receber honorário. Então a gente também filtra um pouco disso. Então essa é uma parte da solução. Empresas grandes vão fazer negócio com grupos grandes que sempre esse ambiente de politicaria. São as Big Fours, são as consultorias, os fundos de private equity com dinheiro de investidor, empresa listada com dinheiro de investidor. É sempre um dinheiro de terceiro que está bancando esse ecossistema doente dali. E o executivo, quando ele é malandro, que depois ele quer virar um conselheiro, ele se beneficia dessa zona que está aqui. Aí o que a gente faz em empresa de dono, por exemplo, quando está em conselho? Quando a gente vai contratar consultoria, porque às vezes precisa,
Geralmente eu chamo consultoria grande para pegar um preço mais caro, consultoria média de dono. Então, amigo, consultoria média, você dono, você vai estar no projeto toda a fase? Sim ou não? Sim. Então é com você que a gente vai falar. Quantas horas sua você vai estar dedicado ao projeto? Coloque isso no contrato. E aí você começa a eliminar algumas coisas. Recentemente eu indiquei uma consultoria, a gente fez uma concorrência e a gente escolheu aquela em que os donos estariam envolvidos em todo o projeto e a gente colocou isso no escopo do contrato. Então, assim, consultoria grande, nós não teríamos esse tipo de apoio, porque o dono vai estar envolvido exatamente no que a gente falou ali, batendo carteira. Então você começa a minimizar. Eu não quero saber só dos cases que ele vai me entregar com aquele PowerPoint bonito, e peguei a empresa assim, entreguei aqui, até porque o material é o mesmo para todo mundo. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, a consultoria agrega valor quando gente sênior está envolvido. Os analistas vão lá fazer o seu trabalho de análise também, e tem todo o mérito de fazê-lo, mas eles não podem ser os atores desse trabalho. Quando você fala sobre a participação do sênior aí no dia a dia, tem um ponto fundamental que é o que você vai trazer de expertise externo. Porque a consultoria é justamente isso, é você trazer um conhecimento prévio. Se for para você aprender tudo a partir do que você está vendo na empresa, supostamente a melhor pessoa para fazer isso é quem já está há 10, 15, 20 anos na companhia. Exato. Não faz sentido você trazer gente para aprender a fazer um negócio com o carro andando. Às vezes é mais barato e mais inteligente você contratar um executivo para ele tocar naquela área, para reestruturar ela toda, do que você colocar uma consultoria para fazê-lo. Então precisa fazer esse depara para o legado ficar dentro da empresa. Porque os trabalhos de consultoria, às vezes o legado não fica. Por mais que tenha um enxovalhado de material, mas foi tanta gente envolvida no processo que o cara já nem lembra aquela análise que foi feita do setor de compras de um fluxo de determinada coisa que foi colocada lá no sistema de ERP, e depois você vai buscar lá o PowerPoint número 324 para poder descobrir onde está o furo do fluxo. E o gerente que estava envolvido da empresa no processo, ele já não está mais lá. O legado foi embora. Então, assim, tem que tomar cuidado com isso para contratar pontualmente para questões pontuais. Eu não gosto de consultoria que entra na empresa e não sai nunca mais, porque esse é até o lema que eles brincam entre eles, né? A gente vai entrando, a gente vai vendendo serviço, a gente vai ficando, a gente vai ficando, a gente vai ficando, e ninguém, aí a empresa fica refém, que a consultoria alivia o coração do executivo ruim. Ele fica trazendo notícias boas no PowerPoint, o cara fica ali levando para conselho e mostrando que um trabalho está sendo feito, fica todo mundo no gerúndio, esperando que a consultoria seja a solução de um problema. Ela não é solução, ela é parte de um diagnóstico para que seja implementada alguma correção. E tem o ponto de... Uma coisa é o que você está falando de diagnóstico, né? Uma coisa é esse diagnóstico, outra coisa é a solução. Se você vai no médico e fala, olha, você está com dor de cabeça, bacana, você está com enxaqueca, ok, bacana. Volta todo mundo para casa, não adianta nada. Você precisa de alguém que te fale, o remédio é esse, vai lá e te aplique no limite, né? Empresa precisa de executivo bom. Aliás, sim, quando a gente vai em empresa, qual é a dor do empresário? As reclamações são parecidas. Chega no financeiro, é um caos. O diretor financeiro é um gerente de contas a pagar e receber, quiçá um controller. Então, assim, o pulmão da empresa não está funcionando. O dono não gosta de pagar bem. Então, ele paga salários medianos, executivos medianos, que só trazem problema para ele. Então, assim, ele está cercado de gente mais ou menos ruim. Ele, como CEO, não sabe contratar gente melhor, porque até ele não sabe nem delegar aquilo que ele desconhece. Olha quantas falhas tem no gap aí. E a empresa está ali andando. Quando o negócio é muito bom, tem margem, a empresa aguenta esse desaforo. Basta vir um ambiente de crise, como nós passamos agora recentemente, ainda não saímos dela, a bunda fica lá de fora. Com as empresas grandes, a mesma coisa. Varejista que vem quebrando e bota a culpa que o e-commerce quebrou, não foi isso. Foi porque ficou com esse ambiente tóxico, nocivo, o tempo todo, correndo margem da empresa, fazendo altos empréstimos, alimentando o sistema bancário para abrir mais loja, fazendo operação de crediário no boletinho, com o sistema viciado, com pouca tecnologia, com pouca inovação. E o pessoal não teve poder de reação, porque os executivos eram ruins. Essa é a realidade do varejo brasileiro. O problema não é só o problema de tecnologia, que o setor não se acomodou. É que o setor era tocado por pessoas ruins. E continua sendo. Se você olhar o perfil dos executivos que estão lá, é um jogo de rouba-monte. O cara sai de um lugar, recebe um veste bonito, um salário e um bônus, para ficar ali 2 anos, o cara já fez o dinheiro dele na física. Se der errado, o cara cai fora e vai para outra empresa e vai botar que a culpa
é do mercado. Então, assim, eu sou muito refratário a esse ambiente que a gente vê. Você tolera décadas, margem de 2%. O dia que você perde 10% de volume de venda, você quebra. Exato. É um tanto quanto óbvio falar isso, e não é só porque o setor está de bunda na janela, porque outros também já estão ficando. Então, assim, quer falar de outro setor que também faz um monte de bobagem, fica nisso? É o setor que empresta dinheiro para o agro no Brasil. O cara da Faria Lima nunca vai lá na fazenda, depois reclama que toma um default do cara lá. Você não fez diligência no cartório, amigão, para saber se a terra está penhorada ou não? Você não vai na safra do cara, você não conversa com o agricultor, mas você fica gastando tempo no cafezinho ali na Faria Lima para poder bater carteira dos caras ricos, para botar no seu fundo, para alocar dinheiro, prometendo retorno de 17% e 18% ao ano. O cara nunca foi na fazenda do cara lá. E eles continuam fazendo isso. E toda vez a gente vê problema, bota a culpa no cara da fazenda, bota a culpa no clima, a culpa nunca é do gestor. Pô, a carteira do cara tem 80% do crédito, fica em uma cidade no Mato Grosso do Sul. Aí, não choveu naquela cidade, a culpa é do clima. Pô, então, assim, você podia ter diversificado a carteira antes. Né? Sabe qual é o problema? Concentração de dinheiro com pouca gente ruim. Você olha a Faria Lima, cheio de gente ruim sentado em um monte de dinheiro de outros, de terceiros, de famílias ricas. Então fica esses caras medianos tomando decisão para quem vai dar o dinheiro, fazendo aquelas perguntas idiotas, aquele Q&A imbecil, que faz o cara ficar indo e vindo várias vezes para tomada de risco, tomada de decisão, para depois emprestar um dinheiro caro, cheio de garantia, em que o negócio em si, para onde o dinheiro está indo, ninguém conhece. É recorrente, é uma mania que não acaba. O Brasil é um país pobre, de agiota, em que todo mundo ganha dinheiro emprestando dinheiro para o outro, em tese, negócios bons. E, cara, esse não é o Brasil. Quer ver o Brasil? Vai para o Centro-Oeste, vai para o Nordeste, vai para o interior do Rio Grande do Sul. Vai ver o que é Brasil de verdade, os caras que estão lá na física, com patrimônio de 500 milhões, 1 bi e meio, 2, fazendo o que sempre fizeram há 30, 40 anos, empresas familiares, mesmo sem a governança que a gente falou aqui de conselho, mas que, cara, que dentro do ecossistema eles entendem o que eles estão fazendo ali. Onde que pega para eles? Na hora de acessar o crédito, que cai nesse sistema que a gente acabou de falar aqui, que contamina todo o resto das empresas. Estamos batendo esse papo com o Roberto Valverde, conselheiro e M&A Advisor de diversas companhias, para trazer para vocês a governança como ela é, na vida como ela é. Agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Olá pessoal, estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje, batendo papo com o Roberto Valverde, consultor, advisor de M&A aí sobre várias empresas e comentando sobre governança na vida como ela é, saindo da cartilha da Faria Lima e indo para ver a governança do ponto de vista do empresário, do empreendedor. A gente comentou bastante no primeiro bloco sobre a atividade do conselho, um pouco da atuação no M&A. Eu queria voltar agora distinguindo o que é a posição onde acaba o conselho e entra executivo. Porque um trabalho que o executivo, o conselheiro que veio de carreira executiva tem às vezes na hora de entrar na companhia, ele vai com a cabeça de executivo, de como é que ele vai colocar os projetos em pé e olha menos para o forecast, para o planejamento, deveria ser a posição do conselho. Ao mesmo tempo, tem conselheiro que só pensa no sexo dos anjos e não vai lá fazer a ponte do que é factível colocar a mão na massa. Onde é que você coloca o ponto de equilíbrio aí entre a função de um conselheiro e de um executivo para que os trabalhos se complementem e não sejam conflituosos? Excelente pergunta, porque os papéis se confundem e o conselheiro que quer fazer tudo, ele está fazendo o papel do executivo. E o executivo que quer fazer tudo e meramente ter uma aprovação do conselho, também isso está errado. Então, para se atingir esse ponto de equilíbrio, primeira coisa, né, o corpo de executivo precisa ser bom. Se o corpo de executivo ele é mediano, ele vai trazer um material que o conselho vai mandar voltar várias vezes e não vai se tomar decisão de nada. Aí o conselho vai dizer, pô, lá vou ter que mergulhar num assunto que não é meu e vai querer ter que criar um comitê para poder avaliar aquilo que o executivo não conseguiu trazer de diagnóstico ou solução ou próximos passos. Quando o executivo ele tem uma boa experiência, ele sabe ter uma interlocução com o conselho. Conselheiro experiente também sabe ter uma boa interlocução com o executivo, porque não é um ambiente de guerra, nem uma competição para ficar um querendo disputar o holofote do outro ou criticar um trabalho. Então, consensuar, conversar, dialogar,
preferencialmente terem agendas que não necessariamente tem que ser o rito formal da reunião de conselho. Um almoço, um café da manhã, para ouvir do executivo, por exemplo, como é que está a perspectiva dele na pessoa física em relação ao trabalho que ele desempenha, se ele está feliz na posição, o que ele acredita da empresa nos próximos passos. E a mesma coisa, o cara tem uma percepção de qual é o perfil do conselheiro que está ali, para tirar um possível muro de Berlim, porque é um ambiente de complementaridade, de auxílio. Então, essas experiências precisam estar casadas em diálogo. Onde que o negócio começa a dar errado? Se o conselheiro ele é muito brigão e não está afim de ouvir ninguém, esse cara não deveria ser conselheiro, ele está na cadeira errada. Se o executivo ele é centralizador e ele não leva os demais executivos para poder fazer a apresentação para o conselho, tem algo errado aí. Então, por exemplo, não é correto tão somente o CEO da empresa participar da reunião de conselho. O diretor financeiro deve vir, o diretor operacional, o diretor de tecnologia. Não significam que essas pessoas têm que participar da reunião toda, mas pelo menos uma parte delas. Primeiro, para ter um senso de responsabilidade de apresentar a sua área, o que eles estão propondo e quais são os próximos passos. Estamos empoderando aquelas pessoas para poderem trazer essas informações e eles sentirem como é que a dinâmica do conselho, e o conselho tem uma percepção dos principais executivos ali. A mesma coisa do corpo de cá. Imagina que do conselho faz parte o fundador da empresa, que hoje é o presidente, não está mais lá, um irmão que está lá no conselho, um independente e um advogado da família. Então, é uma mistura de conselho que não funciona, ela não tem heterogeneidade demais, isso não é ESG, isso não tem nada a ver. Você tem conflito de interesse com parentes que estão ali de repente disputando coisas distintas, um advogado da família que presta serviço e ao mesmo tempo está no conselho da empresa, e ali um independente que está figurando como um fantoche. Esse cara não vai ter voz ativa, dificilmente ele vai conseguir orientar ou ajudar na tomada de decisão daquilo que é melhor. Então, mesclar o conselho para mitigar esse risco é necessário para dar certo com esse corpo de executivos que estão aqui. E aí quando você tem esses executivos trazendo esses temas, dá para ter uma percepção de quem está indo bem, quem está indo mal, quem precisa de ajuda. Porque às vezes o executivo ele precisa de um auxílio do conselho para se reposicionar melhor, para ele melhorar a dinâmica como ele pensa a empresa, próximos passos, ou ele ser posicionado em uma outra vaga, ou até fazer uma transição e ele ser ajudado até no mercado de trabalho. Então, esse é o formato que eu acho que dá certo. E olhando para o ponto de M&A, a gente estava conversando sobre a empresa não estar preparada para um M&A. O que indica que a empresa está preparada e o que dá para fazer para preparar? Né? Porque hoje, assim, sendo muito sincero, a boutique que geralmente faz a intermediação, ela vai tentar vender o que tem ali porque ela quer ganhar a comissão dela. Ela não vai chegar na empresa e falar, cara, você precisa aqui ter sua estrutura de capital está desorganizada, arruma. Você tem o seu CFO, na verdade, é o gerente de contas a pagar e receber. Então não vai funcionar. Você vai precisar ter alguém que entenda de FP&A, você vai precisar fazer forecast, você vai precisar ter o orçamento estruturado. Você tem esses indicadores aqui que vão fazer a empresa ser preparável para venda ou não. Se não vai ser essa boutique que vai fazer isso, quem vai preparar uma empresa para o M&A? Ou a empresa vai para o M&A sem estar preparada mesmo e vai tomar o desconto no preço? O que acontece na prática, na maioria das vezes, é que o cara vai despreparado porque a boutique nem sabe fazer esse diagnóstico ou não quer conflito de interesse e quer boletar porque ele é mais um na fila do pão. Primeiro, a pergunta não é nem se a empresa está preparada, se os sócios estão preparados. Porque se o sócio não tiver, o CNPJ pode ser maravilhoso, mas o CPF vai estragar tudo. Então, tem que ter conversa com os sócios e saber de verdade se eles querem, qual a perspectiva de preço, por que eles querem fazer e se não der certo, o que acontece com a empresa. Essas são as perguntas que geralmente eu faço na avaliação do CPF. Passado essa mini aprovação, quando a gente olha a empresa, para descobrir se ela está preparada ou não, acho que são 3 bullets importantes. Uma é documentação / finanças. Cara, se o DRE é gerencial e o contábil não se estivesse falando, não estiver azeitado, nem adianta ir para a M&A, que vai tomar um puta desconto de preço. Vai ter tanta contingência que assim, a chance do deal não dar certo é grande e está todo mundo perdendo tempo e dinheiro. A segunda coisa é o seguinte, se a empresa, se o setor dela é bom, se a margem da companhia é adequada.
Porque às vezes a empresa é até organizada, mas a margem é ruim, porque o setor está passando por um momento difícil, e aí não vai ter comprador, ou o desconto do preço vai ser tão grande que precisa ser feito um trabalho para melhorar a margem, para depois ela ser preparada para vender. Então você tem que fazer análise também da margem que a empresa está tendo naquele exato momento e o que está sendo feito para poder melhorar ou se está piorando. E o terceiro bullet que eu acho tão importante quanto é qual que é o perfil que existe dos executivos que estão tocando a empresa ali. Então, o cara não tem diretor financeiro, o cara de operação é bem ruim, as operações na ponta estão em frangalhos. Quando o comprador olhar isso, provavelmente ele não vai querer comprar a empresa, porque ele vai achar que tem mais esqueleto. Porque um comprador estruturado, ele além de fazer diligência, ele faz contingência. Ele está fazendo aquela pontuação de mitigação de risco. Então, precisa ter um banho de loja. E aí, é um trabalho de 1 ano e meio, 2, para se arrumar a casa, quando é possível arrumar, nesses pontos para poder fazê-lo. E não é a boutique de M&A que vai fazer. Aí é onde entra também um conselho consultivo para fazer esse trabalho com delta prazo, delta tempo, e às vezes o cara até decide não vender mais a empresa, porque o negócio ficou tão azeitado que ele fala, pô, não faz sentido mais eu vender. Meu negócio está me dando tantos milhões de dividendos aqui, porque eu fiz uma conta, não vale a pena, mano. Talvez eu estar vendendo um múltiplo de 6, 7 vezes o EBITDA. Essa é a dinâmica. Um outro ponto, você comentou sobre o sócio estar pronto para vender. Em que situações o sócio fica mais inclinado a vender, mas com razão? Porque às vezes o cara está inclinado a vender porque está com a dor de barriga. Não, quais são os gatilhos que o empreendedor deveria começar a olhar e falar, poxa, esse aqui pode ser um momento interessante de sair da companhia? Eu já queria emendar essa pergunta com a questão de sucessão. Porque muitas vezes o patriarca empresário é apaixonado pela companhia e ele quer empurrar que o filho seja. Mas é pouca probabilidade dispersa as probabilidades de nascimento, o melhor próximo executivo daquela companhia ser exatamente seu filho, né? Então, qual o momento, quais são os gatilhos que o empresário que está aqui assistindo a gente poderia pensar, poxa, isso aqui é um bom caso de venda. E aí, emendando, quando o sujeito deveria vender a companhia antes de deixá-la para a sucessão? Excelentes perguntas. O primeiro ponto o empresário ele tem que olhar para a empresa dele e perguntar, cara, como que eu vou estar aqui daqui a 10 anos? Para onde meu setor está indo? Ele tem que saber, ele tem que ter a visão do negócio. Porque ele pode estar na crista da onda e de repente vai vir uma concorrência que ele está mapeando e vai destruir valor, vai destruir margem. Então esse é um ambiente que talvez seja a hora dele vender agora, porque lá na frente o negócio vai ficar ruim. Se a empresa dele estiver em ascensão, nadando de braçada, e ele bate no peito e fala, cara, eu vou melhorar minha margem 2 pontos percentuais aqui daqui a 2, 3 anos, que eu estou com a governança azeitada, cara, não vende agora para vender mais caro. Mas aí tem que olhar um terceiro elemento, timing de mercado. Porque não adianta a empresa estar boa, adequada, se o mercado estiver ruim, porque você não vai ter comprador. Então é olhar para o lado de quem são os elegíveis a comprar meu negócio? É fundo? É estratégico? É investidor na pessoa física? Como que você descobre isso? O que é que eu recomendo para todo mundo? Sempre fale com o mercado. Você sempre tem que estar no radar de alguém, porque você nunca sabe o momento que você vai vender. Então, de vez em quando conversar com fundo, de vez em quando conversar com estratégico, pegar a percepção de um possível comprador, de como que ele olha o seu negócio, o seu setor hoje e amanhã. No meu caso, quando eu vendi a empresa, eu fiz um roadshow e vi que a maioria dos meus possíveis compradores não conhecia meu setor. Então, a chance de eu vender naquele momento era 0. Porque eles tinham que estudar minha tese antes, era 1 ano e meio, 2 para frente. Só que aí, conversando com o setor, descobri um fundo que estava olhando meu negócio. Então, era um elegível, porque ele já estava interessado, já tinha mandato para investir, ou então eu ia vender para um estratégico, que era meu concorrente maior, investidor do BTG. Então, eu tinha mapeado isso porque eu já falava com o mercado. Então, isso é importante o empresário fazer. Em relação ao tema da sucessão, o cara o dono que não quer fazer uma sucessão do jeito certo, ele vai querer fazer goela abaixo, colocando o filho para colocar. Existem empresas ou pessoas que fazem um trabalho de sucessão bem feita, em que os entes das famílias são ouvidos individualmente, para se ter a percepção se o filho Felipe está a fim de assumir a empresa do pai Roberto. E é dito para o pai Roberto, cara, seu filho não quer assumir a empresa ou ele não está preparado para fazê-lo. Vamos arrumar um executivo para fazer isso no seu lugar?
Essa aqui é a dinâmica correta. Agora, o problema está mais embaixo, é que o cara não quer ouvir alguém especializado para fazer sucessão familiar. Onde que o conselho consultivo ajuda? Em preparar o ambiente para que ele ouça um especialista nisso. Porque no conselho consultivo, você também debate as funções das pessoas. Você traz elementos e indicadores que fazem as pessoas pensarem. Fala, olha, seu fulano, a gente vai precisar colocar aqui um senhor no seu lugar. Mas, essas características aqui precisam ser colocadas aqui para a gente começar a pensar em uma posição. Vamos fazer um processo seletivo dentro da empresa para ver se tem alguém aqui elegível? Ele vai indicar o filho dele, vai indicar alguém de fora, a gente vai indicar uma empresa para trazer um executivo para a entrevista, e aí o conselho começa a consensuar opiniões. Agora, se o mandatório, de maneira centralizadora, quer fazer da maneira dele, aí o conselho tem que se posicionar e dizer o seguinte, a gente não aprova isso, não vou ficar nesse ambiente porque eu não concordo, certo? E precisa ter essa postura altiva, com altivez. E o comprador, para uma empresa dessa futura, provavelmente ele não faria o deal prevendo essa sucessão, porque o pai vai querer que o filho continue tocando a empresa e o comprador não vai topar. Então a chance do deal melar é muito grande. E aí onde a boutique de M&A deveria dar essa opinião na largada, dizendo, fulano, não faça dessa maneira porque isso vai melar uma venda. Segure, porque essa empresa vai ser tocada por um executivo diferente daquilo que você está imaginando. Então todo mundo ganha tempo com informações de mercado. Tem que saber o que o comprador quer, a expectativa do vendedor e o que se pratica no mundo real. Eu vou trazer uma pergunta. Geralmente eu faço aqui para os participantes que são eventualmente boutiques que trabalham nessa intermediação, mas eu quero ouvir pela sua ótica. O que mela deal? Mas para você eu vou complementar. Não só o que mela, as cláusulas que melam deal, mas o que não mela, mas deveria melar. Então aquela cláusula que passa ali porque o empreendedor, às vezes até a própria boutique empurra, não, aceita aqui assim mesmo, é padrão de mercado, e o cara entra, mas não deveria ter deixado passar aquilo. É uma cláusula, a primeira delas, poder de veto. Nossa, o que vendedor é indicado a topar, não ter poder de veto, e no dia seguinte ele está lá e não aprova mais nada, é gigante. Mas o cara não topa poder de veto. Vamos fazer o seguinte, vamos estabelecer aqui o que você pode não vetar, porque você não deixa a coisa ampla. Mas, por exemplo, você nunca pode deixar o seu sócio aprovar dívida sem a sua anuência. Porque o que vai acontecer? Ele pode chamar um capital de equity e vai te diluir. E você vai ficar, de repente, de 10% com 2% em um ano. Essa é a pegadinha clássica. O advisor vai falar, não, mas ele não vai fazer isso, porque ele é comprador estruturado, ele vai pegar dívida em banco. Dívida em banco não toma diluição. Não, ele vai diluir você primeiro, para depois pegar a dívida, porque ele vai te empurrar o dinheiro caro para depois pegar o dinheiro barato para ele, não para você. O advisor não fala isso. Então essa é a primeira. Segunda, assento no conselho. Mas você tem mais de 10%. Você está com assento garantido. Lembre que você vai tomar diluição e você vai perder. Então não abra mão, de jeito nenhum, de ter um assento no conselho, mesmo que seu voto não seja elegível a tomar decisão. Sabe por quê? Porque tem um negócio chamado ata. Você vai constar na ata de conselho todas as suas ponderações e suas recomendações, porque isso lhe alimenta para uma futura de discussão judicial. Você está documentado de que você não aprovou as contas, de que você não aprovou aquele plano de metas e bônus, que você não aprovou uma possível contratação de uma nova dívida. Você está se lastreando de um futuro problema. Terceira e última, cláusula de contrato de trabalho. Geralmente dão lá um mandato para o cara tocar, você tem um contrato de 2 anos com salário e bônus, e depois disso a gente vem e renova. Não. Se o contrato vencer, ele é obrigado a renovar com iguais condições, ou então ele vai ter que comprar a sua parte por um preço já definido, porque senão ele vai lhe tirar da estrutura e você vai ficar aí de espectador em casa, sem salário, sem ter que fazer com equity preso, sem ter ninguém para poder comprar esse pedaço. Essas são as pegadinhas, as 3 clássicas. Não sei se eu respondi, mas é isso. Eu tinha que responder o outro lado também. O que costuma melar deal? Ok. Vamos lá. Vendedor despreparado, que arbitra um preço implícito ao negócio do que o mercado não paga. Essa é clássica. O cara acha que vale 10 vezes EBITDA porque ele acha que vale. E o mercado paga 5,5, 6. Então, assim, e não vai dito para ele, olha, o preço é esse, tá? Você tem que aceitar que é esse, senão nem começa a negociação. Essa é uma. 2.
condições adicionais que são colocadas em cima da hora pelo comprador. As pegadinhas, no dia que você está lá no escritório de Pedro Neto da vida, aí vem o comprador e traz cláusulas adicionais de lá. Você fala, olha, fulano, eu pensei aqui, a gente precisa fazer um ajuste de preço. Uma contingência adicional que não surgiu. Tudo isso para poder colocar um earnout que é repactuado a condição para o cara não perceber a condição de um bônus que ele nunca vai receber. Isso quase sempre mela um deal, porque são condições que chegam em cima da hora. E sabe quando é que mela mais? É na hora quando chega a minuta final para assinar. Que aquele documento é que de fato é o acordo comercial que você está topando. Não só as reuniões de mesa. Porque as reuniões de mesa, várias coisas que estão sendo ditas ali não vão ser colocadas no contrato de propósito. Cabe a você ter um bom advogado para fazer aquela leitura chata de dizer, bom, você disse isso naquela reunião e a cláusula está diferente. Então começa uma nova rodada de negociação de propósito, em cima de uma minuta para lhe ganhar pelo cansaço. Então assim, o comprador está sendo eficiente numa estratégia de canseira, o vendedor está ali ansioso, querendo vender, fazendo a conta com dinheiro e está deixando alguns milhões de fora toda vez que uma cláusula fantasma vai aparecendo. Os advogados são pagos para isso. Quanto mais horas você gasta, mais você paga. Então aí vem aquele ecossistema que a gente falou mais cedo aqui, de que está todo mundo se dando bem. Então, cara, o vendedor tem que estar muito preparado. E aí é onde vem um assessor bom de M&A para poder não só avisar o empresário e já avisar previamente, ó, não faça isso, não faça aquilo, não mande aquilo, não vai cobrar, não vai passar, nem mande. Ou então sai da mesa e para de negociar. Porque aí o comprador fala, putz, esse cara aqui vai ser osso duro de roer. Eu não vou tentar fazer isso, porque essa dinâmica não vai passar. Tem que tirar o conflito de interesse, de boletar o FII, para que o negócio seja bom para quem está vendendo também. Não tem que pensar, estou falando muito no sell side, mas no buy side é a mesma coisa. Acontece que fica um querendo enrabar o outro o tempo todo, e tem que existir um meio do caminho. A boutique, inclusive, em recomendar um bom advogado e, de preferência, que o FII seja fixado no começo. Se você for pagando por honorário, daqui a pouco o advogado ganha mais que você no deal. E tem outra coisa, né? Acho que é uma dica bônus. Advogados têm que contratar o perfil a depender de quem esteja a banca do lado de lá. Então, se você tem uma banca chique, que tem um estilo mais brigador, você tem que pegar uma banca que brigue com ele, porque já sabe quais são as motivações de um que leva para o outro, e conhece o perfil do comprador e do vendedor. Então, não dá para dizer assim, eu sempre vou contratar este advogado. Não. Existem advogados com perfis diferentes, para perfis de negociações diferentes, tanto de tamanho, tanto de perfil de comprador, perfil de vendedor. Então, um bom advisor de M&A tem que ter essa acessibilidade e saber dar essa orientação, obviamente com mais de uma, para que o cliente escolha, mas com essas explicações dos porquês. Por que este cara aqui é mais adequado? Porque tecnicamente tem muita gente boa, mas existem perfis em que podem levar o deal para um lugar ou para o outro, ou até simplesmente vai não dar. Imagina você bota um advogado brigador, é no deal. O cara vai brigar com tudo, não vai soltar cláusula nenhuma, não vai ter bom senso, acabou. Então assim, também precisa ter essa ponderação. E como é que você contrata o advisor? O advisor, primeiro, como você contrata, e segundo, quando você deveria procurar o advisor? Quando você está pensando em vender, é o momento que você tem que falar com o advisor. Quando você está pensando em comprar, é o momento que você tem que falar com o advisor. Porque se você está pensando, você tem que ouvir de um profissional que faz esse tipo de operação, de como está o mercado em relação à tese dele. Ele deveria ser o termômetro para poder lhe dar informações. O que não dá para ouvir de resposta? Eu não sei, me dá um mandado de exclusividade aqui que depois eu te respondo. Porra nenhuma. Amigão, quero saber agora, não vou te dar mandado de alguma coisa se eu não sei como é que está o mercado. Então esse é um primeiro trabalho de bom senso, a depender de quem você esteja contratando. Então esse é o momento ideal, quando você está pensando. Quando você já está fazendo e chamar um advisor, cara, você já está no meio do negócio, talvez o advisor já não resolva as coisas que você já tomou de decisão. Pois eu frequentemente sou contactado por alguém que já está no meio do caminho. E com o advisor contratado. Aí ele quer que eu seja o advisor do advisor. Eu falei, cara, isso não existe. Primeiro que eu não vou ficar fazendo ponderações em cima do trabalho de um colega. Segundo, que você deveria ter feito isso antes. Agora que você está no meio do caminho, você já assinou exclusividade, ou você distrate, aceite a ideia de que o que você pagou você perdeu, porque você pagou sem talvez ouvir o mercado direito, e dê 2 passos para trás se é que sua empresa tem perspectiva de ser vendida. Maravilha, Roberto.
Muito obrigado pelo papo. Por incrível que pareça, já passou a hora. Já? A gente fala muito rápido, né? O pessoal fala que baiano é lento, mas essa história não é verdade, né? Não, eu sou aquele baiano vinvance, né? Vai falando rápido assim, tem baiano ligeiro. Com certeza, com certeza. Foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Muito obrigado mesmo pela sua exposição, pelo papo e vamos marcar outras rodadas aí. Tá marcado. Obrigado. Axé. Valeu. Pessoal, muito obrigado também a você, telespectador aqui da BBC News, investidor profissional de mercado, pela sua companhia, pela sua audiência. O Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta, sempre para trazer para vocês as mentes que fazem o mercado financeiro brasileiro acontecer. Para um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você um investidor melhor a cada dia. Se você quiser saber um pouco mais sobre como a Com Dinheiro pode ajudar você, seus investimentos e o seu negócio, visite www.comdinheiro.com.br, manda lá pra gente um e-mail em contato@comdinheiro.com.br com sua dúvida, sua sugestão, seu feedback ou para marcar aí uma reunião, um bate-papo conosco. O Você com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência mais uma vez e até a próxima.